Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas, né, ao nosso canal Dia de Matemática. E hoje nós daremos continuidade ao nosso curso de Matemática Básica 1, apresentando para vocês o conceito de função inversa. Nós veremos aí a condição de existência, veremos como é que é o gráfico da função inversa em relação à sua função original, mas sem mais spoiler, vamos aqui direto ao que interessa. Então, estamos aqui de volta. Espero que vocês estejam em um ambiente confortável, tranquilo, silencioso, para que vocês possam acompanhar da melhor maneira possível essa aula. Então, já vem aí duas figurinhas aqui na tela, né, que representam demais a função inversa. Então, ali nós temos no diagrama de Venn, né, vocês veem que duas funções representadas, uma na cor vermelha, que pega um elemento de A e leva no elemento de B, e uma função em amarela que faz o contrário, né? Vocês veem que ela está no sentido contrário ali, que pega o elemento de B, desculpa, e leva em A. E do lado direito, vocês veem aí o gráfico, né, de duas funções. Também na cor vermelha e na cor amarela, representando a função f e sua inversa. Também ali, como representamos a função inversa, usando o símbolo f menos 1. E daí vocês já podem ver que existe aí, nos desenhos, uma simetria. Veremos o porquê, estudaremos um pouquinho mais sobre por que esse diagrama é dessa maneira, por que esse gráfico está assim representado. Agora, pessoal, vamos lá, olha só, sem mais demora. Vamos para a definição. Deixa eu só clicar aqui para nós irmos para a definição. Olha aí. Seja f de a em b uma função bijetiva. E estamos aí sublinhado por quê? Preste atenção. É a condição de existência para a nossa função inversa. Qual condição? Que a função seja bijetiva. Até o final da aula, vocês anotem que esse é um dos principais, das principais características, né, que eu preciso passar para vocês aí da função inversa. Ou seja, vocês devem ter muito claro por que é que a função deve ser bijetiva para que admita a inversa. Mas então, vamos aqui. A função inversa de f é a função f menos 1 de b em a. Então, outra coisa importante é que esse menos 1 aqui não quer dizer necessariamente um expoente de f. É um símbolo que nós utilizamos para representar a função inversa, tá? Então, ele pega um elemento de b, né, e leva em a. Veja que domínio e contradomínio ficam invertidos. Tá aí o nome bem sugestivo da função inversa, né? Tal que, para cada x em a e y a imagem desse x em b, f menos 1 de y é igual a x. Professor, o que é que isso quer dizer? Lembrem-se que eu falei que é muito importante que nós comecemos a entender, a ler um texto matemático. Né? Lembrar que a matemática ela é sim uma ciência axiomática, mas que é dotada de sua própria linguagem, sintaxe e semântica, né? Que compõe aí essa linguagem. Então, é muito importante que nós venhamos entender essa simbologia própria e essa maneira de escrever matemática. Ou ainda, está aqui, ó, para todo x pertencente a a composição da inversa e da função original é a função identidade. Essa definição feita dessa maneira para a função inversa já nos diz até como é que faz para calcular a função inversa caso exista. Nós fazemos a composição entre a função e sua inversa e tem que dar o x, tem que dar a função identidade. Quando isso acontece, nós encontramos ali a função inversa, tá bom? Então, é uma segunda maneira aí de nós pensarmos aqui na nossa função inversa a partir da função identidade e da composição de funções, que foi tema da nossa aula anterior. Então, se você ainda não viu a aula anterior, convido aí no nosso card e ver lá, funções compostas, tá bom? Vamos aqui agora entender por que é que a função tem que ser bijetiva. Tá aí aquela mesma figurinha que eu apresentei para vocês lá no início, e daí temos a função f de a em b e a função f menos 1 de b em a. Vamos imaginar que essa função ela não é sobrejetiva, tá bom? Então, essa função ela é injetiva, mas não sobrejetiva. Se ela não fosse sobrejetiva, então, por definição, teria que sobrar alguém no conjunto B. Então, mais uma vez, se você não lembra, né, a tipologia da função, no que diz respeito a injetividade, sobrejetividade e bijetividade da função, convido também a assistir a nossa aula sobre injetividade, que está lá com o nome tipologia da função. Tá bom? Então, vamos aqui. Se a função ela não é sobrejetiva, sobra elemento em B. Então, quando nós formos fazer a função inversa,
não seria possível definir uma função, por quê? Lembrar que a definição de função nos diz o seguinte, ó, para que seja função, todo mundo do domínio deve ter correspondente no contradomínio. E de repente, se sobra elemento no conjunto B, estaria sobrando alguém que não tem correspondente no contradomínio. Porque lembrem-se que o contradomínio da inversa é o conjunto A. E o domínio agora é o conjunto B. E daí sobraria alguém no domínio. Então, vimos já que é necessário que a função seja sobrejetiva. Agora, vamos imaginar que ela é sobrejetiva, no entanto, não é injetiva. Vamos lembrar, a função ela é injetiva quando, para quaisquer dois elementos do conjunto A, nós levemos em dois elementos diferentes do conjunto B, ou seja, do domínio para o contradomínio. Então, se a função f ela não for injetiva, então é possível que dois camaradas aqui, é possível não, né? Nós teremos aí, sim, com certeza, se ela não é injetiva, dois elementos de A, pelo menos dois elementos de A, levando em um mesmo elemento de B. E se isso acontece, quando nós fôssemos fazer a inversa, nós teríamos o mesmo elemento de B levando a 2 de A, o que também não está definido aí como função. Porque lembrar que para a função está bem definida, temos que ter dois conjuntos e uma correspondência. E essa correspondência deve respeitar duas condições, que são, primeiro, todo mundo do domínio tem correspondente no contradomínio, e segundo, esse correspondente é único, não pode ter mais de um. Então, é por isso que a condição de existência da inversa é que a função seja bijetiva. Caso ela não seja bijetiva, não é possível calcular a inversa. Tá bom? Então, vem aqui uma dica importante. Ó. A cada par ordenado da função f, nós temos um par ordenado associado na função inversa. E, claro, como o nome já diz, né, a função inversa, se o par ordenado xy, está aqui, faz parte de f, então quer dizer que o par ordenado yx faz parte de f menos 1. Então, como é que isso fica graficamente? E daí vem a justificativa, né? Vejam, a justificativa não é a demonstração ou a prova. É possível, sim, demonstrar esse fato. Então, se vocês sentirem dificuldade em demonstrar isso, que vai estar como exercício na lista que está aqui na descrição, deixa lá nos comentários qual foi, onde foi que você travou, o que foi que você utilizou, para que a gente possa, de repente, até fazer um vídeo fazendo essa demonstração. No entanto, está aqui a justificativa de por que é que o gráfico da inversa é simétrico ao gráfico da função f, da função original. Vejam, está aqui ó, o ponto AB, né? Está aqui o ponto de coordenadas AB, faz parte da função f. Então, quer dizer que o ponto BA faz parte de f menos 1. E outra coisa importante, isso vai acontecer com todos os pontos. Então, por exemplo, aqui ó, tem um ponto de coordenadas aqui na função f, nós vamos ter aqui ó, em relação a esse eixo, que é a função identidade, f de x igual a x. Lembre que a composição das duas funções vai dar exatamente a função identidade. Então, essa função ela é simétrica em relação à identidade. Então, quer dizer o seguinte, ó, que cada ponto vai ter seu correspondente aqui, simétrico em relação à nossa reta f de x igual a x. É por isso que nós temos que o gráfico de f sempre vai ser simétrico ao gráfico de sua inversa. Então, eu já disse para vocês que é possível encontrarmos a inversa de uma função utilizando esse dispositivo aqui, usando a composição de funções, que vai dar a identidade. Mas nós temos um dispositivo prático também para calcular essa inversa, caso ela exista. E daí temos que ter muito cuidado. A inversa ela pode não estar definida quanto função, mas os cálculos algébricos, podem ser possíveis. Então, é muito importante que fiquem atentos à condição de existência. Antes de começar a baixar a cabeça e calcular a função inversa, eu tenho que saber se ela está bem definida, porque às vezes eu encontro uma fórmula, mas a função ela não está bem definida. Vamos lembrar que lá na nossa aula de número 1, eu mostrei para vocês que nem sempre uma fórmula representa uma função. Ela tem que estar bem definida enquanto função, tá bom? Então, tá aqui. Qual é o dispositivo prático? Primeiro, se nós temos a função y igual a f de x, o primeiro passo é trocar x por y e y por x. Segundo passo, transformamos algebricamente a expressão x igual a f de y. E o que isso quer dizer? Isolamos o y na função. Então, primeiro, onde tem x troca por y, onde tem y troca por x. Depois isola o y. Quando fazemos isso, esse y que está isolado representa exatamente a nossa função inversa. Então, para melhor esclarecer para vocês, vou trazer aqui para vocês agora dois exemplos. Primeiro exemplo, dada a função f de reais em reais, bijetora.
Então vejam aí que ele já dá uma ideia para a gente. E daí eu fiz, aí já não precisamos fazer essa observação. Mas é muito simples também, em algumas situações, não sempre, mas em algumas situações, observar quando a função é ou não objetiva. Nesse caso, nem precisamos fazer nada, ele já está dizendo que é objetora, vamos acreditar. Então tá aqui, ó, a função f dada por x ao cubo mais 1, e aí determine sua inversa caso ela exista, claro. E ela existe porque já foi afirmado que a função ela é bijetiva. Então, sem muita demora, vamos aqui fazer algumas continhas. Vamos lembrar o seguinte, ó, a nossa função f, tá aqui, ó, a nossa função f, ela está definida de onde para onde, ó? Dos reais para os reais. E daí nós já sabemos que essa função, ela é uma função bijetiva, né? Então, se ela é bijetiva, nós podemos calcular a inversa. E o que é que ela faz? Ela pega um x e leva em x ao cubo, olha só, x ao cubo mais 1. É isso que ela faz, tá bom? Então, a primeira coisa da nossa dica, né, do nosso dispositivo prático, é você fazer o seguinte, ó, vamos aqui para o nosso primeiro passo. Então, primeiro passo, onde tem, se aqui é f de x igual a isso, então, no lugar de f de x é o nosso y, né? Então, y igual a x ao cubo mais 1. E daí o primeiro passo é inverter, trocar x por y e y por x. Então, temos aqui, ó, vai ficar x igual a y ao cubo mais 1. Terminamos o nosso primeiro passo. Vamos agora para o segundo passo. E olha só, o nosso segundo passo diz assim, isola o y. Então, vamos ter que passar esse 1 para o outro lado. Lembrar para vocês que em uma expressão com igualdade, nada passa para o outro lado. O que nós fazemos é somar quantidades iguais. De fato que, por exemplo, eu posso somar menos 1 dos dois lados e anular esse 1 aqui. Mas, como estamos usando dispositivo prático, e eu já entendo que vocês sabem dessa regra, vamos então usar também o dispositivo prático, do passar para lá ou para cá. Então, esse 1 vem para cá negativo, não é assim? Então, ficamos com o seguinte, ó, y ao cubo igual a x menos 1. Né? Nós adicionamos menos 1 de ambos os lados. E aí, esse 3 aqui, nós podemos elevar a 1/3, né, os dois lados, ou raiz cúbica dos dois lados, né, como é dito, ou simplesmente esse 3 passar para lá como raiz cúbica, como é ensinado no ensino médio. Né? Assim? Então, temos o seguinte, ó, ficamos com y é igual a raiz cúbica de x menos 1. Quando nós isolamos o y, e nesse caso foi simples, mas já destaco para vocês que nem sempre vai ter vida mansa assim, nem sempre vai ser tão tranquilo fazer esse isolamento, mas nessa casa aqui, quando possível, rápido, tranquilo fazemos, esse cara aqui é o nosso f-1, ou seja, nós encontramos a nossa função inversa. Então, esse aí é o nosso exemplo 1. Vamos agora ao nosso exemplo 2. E ele diz assim, ó, seja f uma função de r em R bijetiva, então, mais uma vez, ele nos dá de presente aí que a função é bijetiva. Tal que f de x mais 3 é igual a 2x menos 1. Determine a função inversa. Nessa situação, temos um caso um pouquinho mais complicado, porque ele não deu de maneira explícita a nossa função f de x. Né? Ele deu f aplicada em x mais 3. Então, vamos ver, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é tranquilo de fazer, só vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, preste atenção como é que nós saímos aí, como é que nós resolvemos essa questão. Então, vamos aqui, ó. O que é que nós sabemos dessa função? Mais uma vez, sabemos que f está definida dos reais para os reais. Tá bom? E nós sabemos, não sabemos, na verdade, da lei de formação. Nós sabemos que f aplicada em x mais 3 vai ser igual a 2x menos 1. 2x menos 1. Então, a primeira coisa que devemos fazer é, se eu quero a inversa de f, é descobrir quem é a nossa função f. E para isso, uma maneira, não é a única, nem talvez a mais simples, mas uma maneira de se fazer é assim, ó. Onde tem x mais 3, por exemplo, eu posso chamar de qualquer letra que eu quiser, de A, de P, alfa, enfim. Vou chamar f de alguma coisa, tá? Porque eu quero encontrar f de alguém e não de x mais 3. Então, como exemplo aqui, eu vou usar o A. Então, se eu chamar x mais 3 de A, ficamos com o seguinte, ó, que x mais 3 é igual a A. Professor, por que o senhor está chamando x mais 3 de A? Para que fique f de A, porque se eu encontrar quem é o f de A,
Esse A, como pode ser qualquer coisa, eu posso encontrar o f de x, tá bom? Então, essa é a estratégia. Então, vamos isolar aqui, tá bom? O nosso x, para que fique tudo em função de A, já que eu quero calcular o f de A. Passando o 3 para o outro lado, chegamos à conclusão que o nosso x, ó, ele é igual a A menos 3. Olha só que maravilha. Então, o que é que acontece aqui? Vejam, que coisa linda está acontecendo. Isso quer dizer que o nosso f de A vai ser igual a 2 vezes x menos 1. Mas quem é o x para a gente? É A menos 3. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes A menos 3 menos 1. Fazendo continhas agora, ó, temos propriedade distributiva da multiplicação. Nós vamos ter o seguinte, ó, vamos ter que 2 vezes A, temos aqui 2A, 2 vezes menos 3, menos 6, menos 1. Então, encontramos que o nosso f de A, olha só, f de A é igual a 2A menos 7, não é verdade? Ó? Sinais iguais, conserve soma, tá aí, 2A menos 7. Ora, se eu encontrei o f de A, que é igual a 2A menos 7, quem é o f de C? O f de C é 2C menos 7. O f de delta vai ser 2delta menos 7. Então, quer dizer, olha só, que o nosso f de x, seja lá um x grande, por exemplo, x maiúsculo, vamos assim dizer, vai ser igual ao quê? Ó? 2x menos 7. Então, quer dizer que nós encontramos uma expressão para a nossa função f. Bom, agora que encontramos a expressão para a nossa função f, nós podemos agora procurar a inversa dessa função. E daí procedemos com o nosso dispositivo prático. Onde tem f de x, é o nosso y, ele vai virar x. E onde tem x, vai virar y. Só para ganhar um tempo e espaço, aqui, vamos já fazer a troca direta. Ó. Temos que o x vai ser igual a quem? X vai ser igual a 2y menos 7. Onde tinha y virou x e onde tinha x virou y. Agora vamos isolar esse y, né? Ó. Já fazendo direto também, o nosso y vai ser igual. O 7 está negativo, vai positivo, e o 2 está multiplicando, vai dividindo. Então, ficamos com x mais 7 sobre 2. Pronto. Encontramos aqui, tá? Encontramos a nossa f menos 1, ou seja, a função inversa. Então, pessoal, espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Existem funções que são bem mais complicadas, em especial as funções racionais e as funções que envolvem radicais. São bem complicadas aí para você isolar esse y para encontrar a função inversa, tá bom? Quando se é possível. Então, mas existem funções que são simples. Então, uma coisa que eu quero lembrar para vocês é que matemática é muito complicado de se fazer sem praticar, sem exercícios. Deixa eu só recapitular rapidamente para vocês o que é importante aqui. Primeiro, saber o que é a função inversa, quando esta está bem definida, ou seja, quando a função é objetiva, entender que nem sempre a função vai ter inversa, que nem sempre vai ser fácil, quando existe, calcular a inversa, e que o gráfico da função inversa em relação ao original é simétrico em relação à função identidade. Então, visto isso, é essa a mensagem dessa aula, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam todos bem, continuem se cuidando, tá bom? Espero que tenham aprendido, ficarei muito feliz em tirar as dúvidas, caso surjam aí nos comentários, e até a próxima, valeu, aquele abraço.